Paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa aula, segunda aula de História da Igreja. Mas antes de mais nada, vamos orar. Soberano Deus, Pai de toda honra e toda glória, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça e as Tuas misericórdias, Senhor. Nos abençoe nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Leu uma passagem aqui da Palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 em diante. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na nossa aula passada, nós tivemos uma pequena introdução sobre o início da Igreja de Cristo. A igreja nos moldes das sinagogas, e nós chegamos até o período apostólico, o período dos apóstolos, até o último dos apóstolos, João, o discípulo amado, foi o último deles a morrer, foi o único que se tem notícia que morreu de morte natural. Todos morreram de morte brutas, mortes cruéis. A Igreja de Cristo, na época dos apóstolos, a princípio ela ficou restrita a Jerusalém, mas depois da perseguição do Sinédrio, a igreja ela se dispersa e ela começa agora a tomar corpo fora de Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, nos arredores daquelas comunidades mais pequenas, e chegou até a Europa, antes mesmo do primeiro século virar. A Igreja de Cristo, a igreja que começou e deu origem na comunidade judaica, era tido como um braço da seita dos nazarenos. Termina-se o primeiro século e começa agora a era dos pais da igreja. Só que antes um pouquinho de nós falarmos de alguns dos pais da igreja, vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da igreja. A doutrina da igreja, ela era bem singular, algo próprio do cristianismo ou da seita dos nazarenos, Você não pode esquecer que por muitos anos ficou conhecida como seita dos nazarenos. Depois, 30 e poucos anos depois da inauguração da igreja, essa que começou a ser chamada de cristãos.
Por quê? O termo cristão vem do grego, Christos. E os judeus era tido como messiânico, aquele que seguia o Messias, ou discípulos do Messias. E Jesus, por ser de Nazaré, então era conhecido como a seita dos nazarenos. Vale lembrar que seita naquela época não tem a mesma conotação que tem hoje. É diferente de seita daquela época nos dias de hoje. Qual era o ensinamento da igreja da época? Que todos dentro da igreja de Cristo, ela tinha um ensinamento único. Todos tinham o mesmo tamanho dentro da igreja. Não importava se o homem era rico, se era pobre, se ele era escravo ou ele era senhor. Se um senhor aceitasse a Jesus e o seu escravo também aceitasse a Jesus como seu Salvador, na comunidade dos nazarenos, quando se iam louvar a Deus, o escravo poderia louvar junto com seu senhor. A mulher poderia louvar junto com a criança, com o seu marido. Né? Lá não tinha distinção de raças, nem de cores, e nem como se vivia no meio da sociedade entre rico e pobre. Não. A igreja, ela tinha essa particularidade, algo particular da igreja. Outra particularidade da igreja, que lá Lucas relata bem interessante, é que todos viviam em unidade. Todos viviam em unidade. Todos se ajuntando para abençoar um ao outro. O irmão que tinha 2 pães dividia com aquele que não tinha nenhum. O irmão que tinha 2 blusas dava uma das blusas para o outro irmão. E assim ia sucessivamente. Essa era uma das particularidades da igreja. A igreja, ela não tem e também ela não veio para isso para ser um lugar de caridade. A igreja não veio para isso. A igreja veio primeiramente para ajudar o homem espiritualmente, para depois se ajudar na parte necessária para ele, ou um socorro. Né? E um dos relatos da época, o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, o estrangeiro, o perseguido, tornavam-se alvo cruel e duro. As igrejas tinham uma teia de caridade e socorro mútuo, a ponto de os próprios pagãos reconhecerem: vede como os cristãos amam-se uns aos outros. Essa era uma das doutrinas da igreja. Só que a igreja do primeiro século, ela teve essa perseguição interna dentro do próprio judaísmo. Acaba-se o período apostólico, se inicia o período dos pais da igreja, e
a igreja acrescenta algo externo que assim não contava. Era as heresias dentro da igreja. Começa a aparecer alguns hereges naquela época, né, que começavam a fazer, a prejudicar a igreja de Cristo. Evidentemente, do mesmo modo que se levantou homens hereges, se levantaram também homens para combater esses hereges. Não vai pensar que a heresia ou os hereges estavam acima dos ensinamentos de Deus. Não. Também como se levantava um, Deus também levantava um homem para combater essa heresia. Ok? Na página 6, diz aí: o mundanismo e a corrupção crescente nas igrejas foram levando aos poucos a uma reação dentro e surgiram várias seitas. O montanismo, em meados do século II, o novacionismo, no meado do terceiro século, o donatismo, no início do século IV, de fazer da santidade dos seus membros a marca da verdadeira igreja. Os pais primitivos da igreja, assim chamado, ao combater esse sectário, davam ênfase cada vez maior à instituição episcopal da igreja. Pois bem, ainda no período apostólico, lá em Jerusalém, a igreja de Cristo divide dois corpos. Tá? Primeiro, uma liderança para cuidar dos cultos, da mensagem, da pregação, do ensino da igreja, do ensino da palavra de Deus, para trazer para o povo os ensinamentos bíblicos corretos. Mas também se levantou outros homens para administrar. O que esse segundo grupo administrava? Eles tomavam conta da igreja como um todo. Eles cuidavam das viúvas, alguns tomavam conta dos órfãos, outros arrecadavam dinheiro, outros arrecadavam os mantimentos e assim distribuíam de acordo com a necessidade de quem precisava daquela época. Havia-se esses homens. Mas na medida que a igreja de Cristo foi crescendo, essas duas lideranças foi se incorporando em uma só pessoa. Isso trouxe, mesmo no primeiro, logo ali no início da igreja, do segundo século, no início do segundo século, trouxe alguns prejuízos para a igreja. Porque, ao mesmo tempo que esses homens, eles iam crescendo, vamos dizer assim, de cargos, eles também traziam as suas heresias, os seus pensamentos, as suas filosofias, e muitas delas filosofias mundanas. Como, por exemplo, onde diz que Jesus, ele era um homem, mas na medida que ele foi crescendo espiritualmente, ele se tornou-se um Deus. É uma heresia. Que
que esses homens iam crescendo, eles iam trazendo dores de cabeça para aqueles líderes que haviam aprendido com os discípulos de Cristo. Então, além da perseguição de Israel, não, dos judeus na época do Sinédrio, eles têm agora esse levante de homens avarentos que querem fazer da Igreja de Cristo um comércio. Tá? Se nós for ver hoje, não é muito diferente daquela época. Isso lá do século II, do século II para cá. A igreja vem vivendo um grande levante. Mas Cristo tem dado graça ao seu povo. Tá? Ainda no primeiro século, Cipriano, ele distingue, ele coloca uma distinção entre a estrutura episcopal da igreja. É Cipriano que ele coloca os bispos como sucessores diretos do apóstolo Paulo, perdão, dos apóstolos, não só de Paulo, mas de todos os apóstolos. Cipriano tem essa ideia. Ora, nós temos que levantar homens para continuar o trabalho dos apóstolos. E Cipriano, ele enxerga essa necessidade de dar continuidade nos moldes dos apóstolos. Da maneira que os apóstolos ensinavam, da maneira que os apóstolos administravam a igreja de Cristo. E esse mesmo Cipriano, ele atribui aos bispos as mesmas atribuições sacerdotais que os apóstolos tinham. Cipriano que começa essa liderança mais administrativa. Ele tira de vários crentes, de vários homens da igreja, algumas autoridades e começa a diminuir as autoridades da igreja. Nós não podemos esquecer que dentro da igreja, embora hoje nós temos pastores, temos doutores, temos mestres evangelistas, que o próprio Paulo assim distingue a cada um deles, mas todos diante de Deus são sacerdotes. O pastor não é maior do que, dentro da igreja, não é maior do que o irmãozinho que fica lá na porta da igreja, não. O pastor não é maior. Talvez ele tenha mais responsabilidade um pouquinho, talvez tenha. Mas ele não é maior diante de Deus. Eu costumo dizer que dentro da igreja, Cristo nivela todos. Deus nivela todos. Homens, mulheres e crianças. Todos, a cabeça de todos estão na mesma altura. Só que nós temos homens grandes e homens baixos, de estatura. Níveis intelectuais. Níveis sociais. De estatura.
Deus não levanta o anão para ficar na altura do homem alto, ou na altura do gigante. Não. Deus abaixa o gigante para ficar na altura do anão. Na estatura social, Deus não eleva o pobre para ficar na mesma estatura social do rico. Não. Deus abate o rico para ficar na mesma estatura intelectual do pobre. Porque diante de Deus somos todos iguais. Não temos diferenças nenhuma. Muitos dentro da igreja faz distinção. Quando eu estava fazendo a faculdade, em um dos debates, um moço, filho de pastor, ele nos colocou o seguinte para a nossa sala, que os nossos pastores, ele não precisa conversar com o povão da igreja. Porque para esse moço, os pastores estão acima das ovelhas. Está acima das ovelhas. Ora, se um pastor está acima das ovelhas, não é pastor. E na ocasião, nunca esqueço disso, eu fui o primeiro a levantar, porque certas coisas eu não deixo passar. Eu levantei e falei para ele: irmão, pastor tem que estar fedendo, nem cheirando, é fedendo a ovelha. Pastor tem que estar fedendo a ovelha. O pastor tem que conversar com a irmãzinha, conversar com o irmãozinho, abraçar o fedido, abraçar o cheiroso, dar um beijo no pescoço do fedido e também dar um beijo no pescoço do cheiroso. Esse é o papel do pastor. Isso é a responsabilidade dele, cuidar das ovelhas aqui. Mas diante de Deus, todos somos iguais. Todos somos do mesmo tamanho. Outro grande homem considerado pai da igreja foi Agostinho. Agostinho, ele teve um papel fundamental para a igreja em sua época, porque ele se levanta contra uma das seitas daquela época mais perigosa que tinha, era os donatistas. Por quê? Porque Agostinho, ele entende que dentro da igreja de Cristo há salvação. Havia salvação naquela época e há salvação nos dias de hoje. A igreja foi criada para isso, para ter salvação, para dar salvação para o homem. Eu não estou dizendo a igreja A, B e C,
Não estou dizendo dessas placas. Eu estou dizendo da igreja de Cristo. A igreja de Cristo ainda é uma só. Lugares de congregar é outros 500. Mas a igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo, eu costumo dizer, que é a igreja que abraça todos. A igreja de Cristo é atemporal. Ela não tem tempo, não tem espaço, não tem lugar físico. Não tem pastor, porque o único pastor da igreja atemporal, a própria igreja, é o próprio Cristo. Sobre esta pedra, sobre essa verdade na qual você fala, Pedro, eu vou estabelecer a minha igreja, não a igreja de Pedro, de Paulo, de Silas, de Timóteo, não. A minha igreja. É Cristo que está dizendo. Vou estabelecer a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Ah? A igreja, gente, ela é o corpo místico de Cristo. E dentro dessa igreja, ela tem lugar para homens maus e homens ruins. Homens de todas as naturezas.